Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. E nós vamos falar sobre as variedades linguísticas ou as variedades da língua. Eu sei que muita gente já deve ter ouvido ou visto alguma coisa sobre isso. Mas nessa aula nós vamos conhecer um pouquinho mais e revisar aquilo que vocês já sabem. Então vamos começar a nossa aula, né? As variedades da língua. A língua que falamos não é só uma. Parece estranho falar isso, mas a língua pode sofrer variações de acordo com algumas situações. Vamos conhecer essas variações? Variedades da língua. A língua falada no Brasil apresenta diversas variedades, que dependem de fatores como região geográfica, classe social, idade, gênero, escolaridade e contexto de comunicação. Exemplos de variação. Nós temos as variações regionais. Em algumas partes do Brasil, por exemplo, disse você ao invés de você, carrinho ao invés de carro, manhinha. Nós temos também as variações de oxente, baguri, que são expressões muito típicas de regiões do Brasil, né? Aqui em Goiás a gente usa muito o trem, coisa, né? O ai, que é dos mineiros e dos goianos, que são expressões, palavras típicas de determinadas regiões. Nós damos a essas variações o nome de variações regionais, porque dependem da região do país. E aí nós temos também as variações sociais, que se refere a pessoas de diferentes classes sociais, que podem usar formas mais formais ou informais da língua. E aí, por causa disso, surge também um negócio que nós chamamos de preconceito linguístico. O que é isso? Muitas vezes, por causa da maneira que as pessoas usam a língua, há um determinado preconceito em relação àquele tipo de linguagem e também às pessoas de determinadas classes sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O objetivo principal de uma língua é a gente se comunicar. Se nós estamos conseguindo nos comunicar, a língua está fazendo ali o seu papel, ela está cumprindo o seu papel na sociedade. É claro que essas variações vão depender muito de diferentes regiões, de onde você nasceu, dos lugares que você frequenta, das pessoas com quem você conversa, não é? Então, as variações linguísticas vão depender disso. No entanto, nós aprendemos, né, que existe a linguagem formal e a formal, e que em determinadas situações nós vamos ser obrigados, né, ou necessariamente vamos ter que usar a linguagem formal. Mas isso não permite que a gente tenha preconceitos com quem usa uma linguagem mais informal, ou gírias, né, ou expressões de determinados locais ou regiões. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos ver outro tipo de variação, a contextual. Como em uma conversa com amigos, usa-se um vocabulário mais coloquial. Já em um ambiente profissional, o uso da norma padrão é esperado. Nós temos também as variações que acontecem por causa da diferença de idade, né? Então, existem expressões que são muito típicas de pessoas que conheciam gírias lá da década de 80, de 90, né? E hoje em dia tem gírias, tem uma linguagem mais voltada para a internet, que é característica do pessoal mais jovem que está usando, né? Então, nos jogos, por exemplo, existem linguagens muito específicas usadas nos jogos na internet. Talvez as pessoas mais velhas ou que não jogam não conheçam esse vocabulário, né? Esse tipo de linguagem, que é mais característico das pessoas que estão aí jogando, né? Existe também essa variação que nós podemos dizer técnica, que uma determinada profissão usa, né, na sua profissão, ali no seu meio profissional, que outras pessoas não vão usar ou nem vão conhecer, porque não fazem parte daquele meio. Então, vocês estão vendo como é que a língua, ela vai variar de acordo com a situação, com a idade, com a região em que você nasceu, com o grupo social que você frequenta, e isso é normal. A língua, ela serve para a gente se comunicar, como eu já disse. E quando nós conseguimos nos comunicar utilizando a língua, ela cumpre o seu papel e não há problema nenhum. Nós só precisamos adequar a nossa forma de nos comunicar dependendo da situação. Aí nós temos que prestar atenção nisso.
norma padrão é a variedade da língua portuguesa que segue as regras gramaticais estabelecidas pelos dicionários e pelas gramáticas. Nós podemos chamar de norma padrão, língua formal, linguagem formal. Ela é geralmente usada em situações formais, como apresentações, em redações, produções de texto, em comunicações oficiais. Então vamos pensar. Você começa a trabalhar. E aí o seu chefe pede que você envie um e-mail para outras pessoas da sua empresa. É claro que ali você tem que utilizar uma linguagem formal. Você tem que prezar pela escrita correta das palavras, uma boa ortografia. Tem que se preocupar com pontuação, com acentuação. Por quê? Porque ali você está num meio em que é esperado de você uma linguagem mais formal. E aí, se você vai, por exemplo, dar um recado diante de outras pessoas na empresa, na igreja, você vai se preocupar mais em usar uma linguagem mais formal. Então, existem situações em que a linguagem formal, a norma padrão ou norma culta, ela é necessária, ela é esperada. Já a linguagem coloquial, que é essa que nós usamos no dia a dia, é usada em situações informais, no dia a dia com a sua família, conversando com seus amigos, às vezes com os colegas da escola, né? Dependendo. Porque se você vai apresentar um trabalho na escola, é diferente de você estar numa rodinha ali, conversando com seus colegas da sala. São duas situações que acontecem na escola, mas que exigem de nós uma percepção de qual tipo de linguagem deve ser usada. Na sua rodinha de amigos, beleza, usa linguagem formal, gíria, né, abreviações. Agora, você vai apresentar um trabalho diante da sua turma, é claro que ali você vai ter que prezar pela norma culta, pela linguagem formal, porque ali você já está no ambiente de aprendizagem, um ambiente que a gente fala de produção científica. Produção científica, professora, sim, quando você está apresentando um trabalho, né? Ali tem um conhecimento científico envolvido, de alguma área da ciência humana ou da ciência matemática, né? E aí você precisa, sim, se preocupar com a utilização da linguagem formal, com a norma culta. Tá vendo como a gente usa a língua e adapta o tipo de linguagem ao nosso público e à situação que nós estamos vivendo? O que é o preconceito linguístico? O preconceito linguístico ele ocorre quando uma pessoa é julgada ou discriminada com base na forma em que ela fala, acreditando que uma variedade da língua é menos correta ou menos educada do que a outra. Exemplos de preconceito linguístico: julgar alguém de forma negativa por falar com sotaque nordestino ou por usar gírias. A gente vê muito isso, né? Principalmente na internet. As pessoas têm preconceito muitas vezes com a fala das pessoas nordestinas ou com a fala das pessoas que vivem na zona rural, no campo, né? Que tem sim uma fala característica, né? Expressões muito próprias. E às vezes as pessoas tratam com indiferença, com preconceito, né? Como se a pessoa fosse burra, ignorante. Não é assim. Isso a gente chama de preconceito linguístico. Então vejamos, tudo depende de onde a pessoa nasceu, da cultura, né? Com quem aquelas pessoas se relacionam. Então, a gente não deve fazer esse tipo de julgamento, né? Por causa do jeito que a pessoa fala. Em uma entrevista de emprego, a norma padrão seria o tipo de linguagem mais apropriado. No entanto, em uma conversa informal entre amigos, o uso de variantes regionais ou informais é perfeitamente aceitável e não há problema algum. Então, imagina que você é convidado para fazer uma entrevista de emprego e aí sim, você não vai chegar lá e falar: ei, mano, qual é a vaga que você tem para mim hoje? Né? Você está vendo que isso é uma linguagem informal? Nós usamos no dia a dia, você usa com seus colegas quando está jogando, né? Na sua roda de amigos, mas numa entrevista de emprego, é claro que você vai ter que prezar por uma linguagem mais formal. Evitar as gírias, né? Colocar as palavras com a sua concordância verbal correta, concordância nominal. Então, se preocupar com as normas gramaticais no momento que você está falando. E é por isso que a escola, ela ensina a norma padrão, mas também ensina a respeitar a linguagem coloquial, ensina a usar. Por quê? Porque a escola, ela precisa privilegiar, ela precisa ensinar a norma padrão para justamente fazer com que todas as pessoas tenham acesso a todos os ambientes, né, diferentes e consigam se comunicar
e serem recebidas, né? Consigam fazer aquilo que tem que fazer no ambiente em que estão. Por isso, a escola ensina a norma culta, a norma padrão. No entanto, a gente também ensina que é preciso respeitar as diferentes variações linguísticas e por isso a gente aprende essas variações linguísticas, né? Então, nessa aula, nós aprendemos o que é variação linguística, como ela ocorre, né? Nós aprendemos também o que é preconceito linguístico e que a gente precisa se adequar e adaptar a nossa comunicação ao contexto em que nós estamos, à situação comunicativa em que nós nos encontramos e ao nosso público, a quem está ali, né, nos ouvindo. Espero que você tenha entendido. Tem mais aulas falando sobre esse conteúdo e eu te aguardo. Até lá!